Opa! No episódio anterior, Prota conseguiu um bracelete roubado que deixa ele usar vários anéis na mesma mão. Conseguiu uma habilidade nova, Cavaleiro Esqueleto. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Algumas notícias dizendo que Park Yong resolveu ajudar o Isaac por ele ser um tesouro da humanidade. Park Shin falando que isso foi inesperado, dizendo que se ele continuar conseguindo a atenção do público assim, vai ser difícil lidar com ele no futuro. Ela fala que agora que aconteceu tudo isso, como a Naomi vai se responsabilizar em... A secretária falando no telefone que vai passar a mensagem para os superiores dela. Park Yong pergunta quem era. Ela fala que era o Kim. Ele disse que já entregou a carta de habilidade para o Isaac e está perguntando suas próximas ordens. Park Yong fala que ele não é tão lento assim, e com a chegada de Isaac ele deve estar querendo ver sua posição na guilda. Dá um sorriso falando que ele já trabalhou muito, então como cortesia está na hora de ele estrear uma dungeon de 3 andares. Manda a secretária conseguir um grupo de apoio, isso vai deixar ele satisfeito. Talvez ele até mesmo mostre algo atrativo. Umas pessoas reunidas perguntando qual é o nome do cara. Seu amigo fala que é um tal de Kim, e só pelo nome já dá pra saber que é um bunda mole. O figurante fala que existe rumores que ele até mesmo limpou dungeons com o chefe Park Yong. Sua líder Jung Hong fala que se esses boatos fossem verdade, quem estaria aqui era o chefe, não a gente nesse fim de mundo. Ciscando o chão, fala que odeia isso. Se vira irritada falando que desde que o Park Yong virou o mestre da guilda, eles entraram muito na política, e pergunta qual é a tal de habilidade desse Kim. Um calvo fala que o Nimbus dele é o emissário do submundo e sua principal habilidade é sangue venenoso. É como é uma habilidade perigosa para seus companheiros, por isso ele anda sozinho. Jung Hong braba, falando que além de bunda mole, ele não tem uma habilidade que preste. Ele irrita ela de todas as formas. O Prota chega no seu fuscão bolado. Ela fala que finalmente ele chegou, não aguentava mais esperar. Assim que entram na dungeon, ela manda o Prota ir caçar uns monstrinhos para ver o quanto ele é capaz. Manda ele se virar sozinho e fazer o que conseguir. O Prota fala que vai precisar de um tempo para se preparar primeiro. Ela vai indo embora, mandando ele se virar sozinho. Prota fica com um sorrisinho na cara, dizendo que isso é interessante. Jin conversando com Sechan fala que soube que o Kim entrou em outra dungeon. Pergunta se ele está possuído ou algo assim. Sechan manda o Jin parar de baianar e começar a trabalhar também. Jin fala que quer descansar um pouco enquanto ele não está por perto. Não sabe o quanto é difícil acompanhar ele. Sechan diz que antes ele ficava reclamando que não tinha ninguém para acompanhar você. Uma mensagem chega no celular dos três com um alerta falando que o monstro escapou e destruiu alguns prédios. Jin pergunta de que guilda é essa mensagem e quando vai falar que faz tempo que isso não acontece, Sechan manda ele fazer silêncio. Quando eles finalmente se tocam, a secretária ali fica sem esboçar a reação e se lembra que quando estava na escola aconteceu um acidente parecido com esse. Ela se levanta dizendo que precisa de um tempo de ficar pensando na merda que falou. Sechan manda ele tomar cuidado com a boca enquanto a secretária ali estiver por perto. Jin fala que foi sem querer e pergunta como Sechan conhecia o pai dela, como ele era. Sechan fica pensativo e lembra que perguntou de seu amigo se ele realmente tinha tomado essa decisão. Seu amigo falou que todos precisam colocar o pão na mesa, então correr um risco era necessário. Quando viu o corpo dele na maca, entrou em desespero. Fala para Jin que ele era um viciado em trabalhar e um saco quando começava a falar da filha dele. Jung Hong matando os orcs. Fala que como é uma dungeon de rank C, não tem monstro muito difícil de lidar. Provavelmente vão chegar no segundo andar amanhã. O figurante já aparece falando que ela precisa ver o que o Kim está fazendo. Ela pergunta o que houve, não vai dizer que ele não consegue matar nenhum monstro sequer, depois de pedir tempo para se preparar. O figurante fala que não é isso, ele está fazendo algumas coisas estranhas. Manda ela vir olhar com seus próprios olhos. Ela fala que ele está agoniado por nada. Manda mostrar o caminho para ela. Fica surpresa, se perguntando se era por isso que ele falou que precisava de tempo. Ele estava fazendo esse monte de armadilha. Fala que foi bom o trabalho, mas essas não vão fazer
nada mais que alguns arranhões nos monstros. No que ele está pensando para perder tempo com isso? Prota já vem correndo com um sorriso na cara. Atrás dele, mais um orc bolado, que vai passando pelas armadilhas, mas vai fazendo os machucadinhos. Jung Hong fica nervosa, começa a pegar sua flecha, perguntando o que ele está tentando fazer, atraindo vários monstros para essa armadilha simples. O figurante manda ela esperar, ele tem algo planejado já. Pergunta se ele sabe o que Park Yong vai fazer com ele se o Kim morrer aqui. O figurante manda ela olhar atentamente. Nosso Prota está em cima de um pau, com vários monstros querendo comer ele. Jung Hong fica nervosa, falando que é tarde demais. Ele ficou cercado de monstros. Prota fica com um sorrisinho na cara, começa a usar sua habilidade de sangue venenoso e combina ela com a habilidade névoa sangrenta, fazendo uma grande névoa venenosa se espalhar. Os orcos pouco a pouco começam a ser envenenados e vão caindo de um por um. Jung Hong fica surpresa, falando que é assim que ele usa essa habilidade dele, hein? O figurante fala que nunca viu nada assim, e ele já deve ter matado uns 100 monstros desse jeito. Os olhos de Jung Hong começam a brilhar, falando que o Kim é incrível, precisa trazer ele para o seu lado de qualquer forma. O Prota desce do pau, falando que a névoa sangrenta consome bastante sangue. Se aproxima do orc e fala que ainda bem que consegue repor seu sangue, sugando os outros. Jung Hong manda o figurante falar para o Kim que ele passou no teste dela. Agora mesmo, de noite na fogueira, ela pede desculpa por ter subestimado o Prota. Com um sorriso na cara, fala que não sabia que dava para usar o sangue venenoso assim. Com a ajuda dele, poderão conquistar várias dungeons de 3 andares. Ela vai pedir para o Prota se juntar ao time dela. Ele fala que cada uso do seu sangue venenoso é 100 mil. Ela fica irritada, perguntando como assim você vai cobrar. Prota rindo, fala que seu sangue venenoso é como um item consumível, então é normal que membros de Raid paguem pelas pessoas que estão ajudando eles. E essa habilidade tem um efeito colateral, nada mais justo do que ele cobrar por isso. Ela fica irritada, falando que vão pagar, já que ele está usando seu precioso sangue. Ela fala que oferece 30 mil por uso. Uma batalha começa pela diminuição do preço. O figurante fala que sua capitã é pão duro de natureza. Mas por que o Kim está dando corda nisso? Outro orc é morto. O Prota analisando, fala que o trabalho em equipe deles é muito bom e a velocidade de caça aumentou com o uso eficiente do veneno devido ao cálculo da Jung Hong. Quando vai falar que ela é uma boa líder, ela já dá um grito mandando eles tomarem cuidado usando veneno, já que custa 73 mil cada uso dele. Prota retira o que disse, talvez ela só ligue para o dinheiro mesmo. Eles chegam no último andar. Jung Hong manda todos tomarem cuidado, já que é uma quest de sobrevivência. Vai ter vários monstros espalhados por aí. Fica irritado, falando que eles também têm uma inesperada despesa, então eles têm que fazer valer cada centavo valer a pena. O figurante fala que eles vão dar uma olhada na área para ver onde estão os monstros. Eles começam a olhar, vão olhando em pau, fica pensativo, falando que tem algo estranho, era para ter mais monstros e esse andar é muito pequeno. Algo está errado, quando de repente seu amigo chama ele para ver algo, falando que não sabe que bicho é esse, mas o tamanho não é normal. O Sherlock Holmes fala que isso talvez não seja uma quest para sobreviver a vários monstros, mas sim a apenas um monstro de nível chefe por 6 dias, falando que dessa vez fudeu tudo, essas dungeons poucas pessoas acabam sobrevivendo, e eles saem correndo falando que precisam falar com a líder deles sobre isso. Em uma caverna próximo dali, uns olhinhos azuis no meio da escuridão. Que monstro vocês acham que é? Jung Hong, nervosa, fala que de todas as quests possíveis, tinha que ser essa. O figurante fala que é, comparada com as dungeons normais, essa dungeon é pequena. É como se fosse uma ilha cercada de penhascos. Então quando eles forem correr, vão ter que tomar cuidado com os monstros e com os penhascos para não ficarem encurralados. Jung Hong pensativa, fala que por ter o sangue de Kim, eles vão conseguir derrotar qualquer monstro absurdo que apareça. Mas eles ainda precisam evitar lutas que eles tenham que dar tudo de si para não terem baixas. Ela grita para eles como não sabem que tipo de monstro é, vão esperar ele vir e apenas irão evitá-lo para poderem sobreviver. Quando de repente umas perninhas aparecem, eles vão olhar para ver o que é um troll branco gritando
gritando. Mas sinceramente, já estamos no capítulo 66, mas até agora eu só vi orc e lobo nessa obra, velho. O troll começa a correr na direção deles e ficam se perguntando por que um monstro desse está numa dungeon de rank C. Jung Hong manda todos se dispersarem. Começa a preparar seu arco e flecha. O troll continua vindo gritando. Toma umas flechadas no peito. Jung Hong fala que não importa o quanto seja rápida a regeneração dele, se for com o veneno do Kim, talvez consiga um tempo. O troll só faz as flechas saírem como se não fossem nada e começa a correr atrás dela de novo. Ela correndo fala que pensou que estivesse fazendo efeito. Se pergunta se talvez tenha usado pouco veneno, mas tinha certeza que viu o veneno se espalhar pela flecha. O Prota em cima da árvore observando, fala que ela ainda segue seus deveres como líder. Talvez tenha que se meter um pouco, já que precisa se mostrar para o Park Yong. Jung Hong usa o seu apito e pergunta se todos estão bem e pergunta onde está o Kim. O Prota já aparece falando que estou aqui. Ela pergunta se está tudo bem aumentar a quantidade de sangue venenoso trocado. O Prota fala que sim, mas tem uma condição. Chama ela para conversarem a sós um pouquinho. Ela já pergunta se ele não vai querer aumentar o preço, não, né? Eles começam a conversar um pouco. Jung Hong pergunta se ele tem certeza disso. O Prota fala que vai ser difícil para ela tomar uma decisão, já que a vida dos companheiros delas está em risco. E não importa o que ela escolha, vai cooperar. Mas mesmo que fujam, ainda vão ter umas 4 baixas por aí. Começa a fazer uma ponta de flecha falando que ela está condensada com seu sangue. Vai ser muito melhor do que apenas colocar sangue na ponta da flecha. Jung Hong fica séria pegando as pontas da flecha. Fala que se um companheiro dela morrer, ele vai pagar. Ela se reúne com eles, falando que os planos mudaram. Os tanques brilhando, se perguntando se realmente vai dar tudo certo. Seu amigo manda confiarem na capitã deles. O troll já aparece no meio das árvores. Eles começam a usar sua habilidade para chamar o agro. O troll vem correndo para cima deles muito louco. Ele cai em uma armadilha de fogo. O figurante metendo o pé, saindo fora. Prota manda a Jung Hong se preparar. Ela lembra que falou que os trolls têm resistência à magia de fogo. Prota fala que o fogo não era para dar dano, mas sim para tapar a visão deles. Tudo o que ele precisa fazer é distrair eles para que nossos companheiros consigam arranhar ele. Jung Hong começa a disparar as flechas de veneno. Ela acerta bem na ferida que tinham feito no troll. O Prota falando que ela não é tão ruim assim. No momento que a flecha entrou em contato com a ferida, derreteu e foi absorvida pelo corpo. Mesmo que a ferida cure rápido, o veneno já está lá dentro. Eles continuaram nessa sequência de ataque: provocar, fogueira, arranhar e flecha. Prota rindo, fala que até o troll perceber que está em loop, já vai ser tarde demais. O troll dá o seu último grito e finalmente morre. Todos começam a comemorar a vitória. Jung Hong pergunta do Prota que tipo de pessoa ele é. Prota manda ela não tentar mudar de assunto e não esquecer que ele usou seu sangue venenoso 217 vezes e espera que ela pague tudo. Park Yong, irritado, pergunta se ela veio aqui compensar pelo incidente que aconteceu. Fala que a vida dos companheiros dele não podem ser trocada por nada, mas vai ouvir ela. Naomi fica nervosa sem conseguir responder. Depois de finalizar a dungeon, em uma conferência, o repórter falando que ouviu dizer que apareceu um troll branco e pergunta como eles saíram vivos sem nenhuma morte. Jung Hong fala que tudo deu certo porque seu time trabalhou em equipe, mas se não tivessem a ajuda do sangue venenoso do Kim, não teria funcionado. O repórter começa a ficar doido perguntando quem é esse tal de Kim. Várias notícias sobre um caçador que usa sangue venenoso na sua estratégia. Se-chan fala que vazou a informação que o Isaac quer limpar a dungeon Floresta Mortal para o Park Yong. Agora é só esperar. E pergunta se o Prota tem certeza que quer entrar naquela dungeon como um russo. O Prota fala que se fosse para entrar sem seu Isaac, não faria sentido usar o Park Yong. Se-chan fala que como ele sabe, até mesmo a guilda Messias só conseguiu entrar algumas vezes nas dungeons dos Estados Unidos e do jeito que estão agora não precisam de ajuda, já que a maioria dos jogadores se mudaram para lá e deve ser uma dungeon que vai ser bem difícil. Prota fala que sabe disso, mas Park Yong deve ter pegado a Naomi de
surpresa. Então provavelmente a Guilda Frontier vai acabar aprovando de qualquer forma. Setian fala que só não sabe se os aliados da Guilda Frontier vai aceitar fácil assim. Prota pergunta se ele está falando da Guilda Magnífica. Fica rindo, falando que não sabe como eles vão reagir a tudo, mas no fim, tudo vai ficar ao seu favor. Park Yong, com o relatório da dungeon, pergunta se o que está escrito nele é verdade. A secretária fala que confirmou com todos os jogadores que participaram, então ele está preciso. Park Yong fala que ele caçou um troll branco na sua estreia. Uma estreia e tanto, hein? A secretária fala que a pessoa no comando era Jong Hong, mas quem deu a estratégia foi o Kim. Park Yong pergunta se ela está falando daquela Jong Hong pavio curto. A secretária fala que sim, e ela ainda deu um pagamento bônus para ele por usar seu sangue venenoso. Park Yong, com um sorriso na cara, fala que a primeira vez que viu ele, sabia que ele não era comum, dizendo que ele está ficando muito interessante. Agora deve tratá-lo de uma forma mais adequada daqui para frente. Pergunta cadê o Kim agora? A secretária fala que ele já deve estar subindo. Vários figurantes reunidos, falando que a dungeon da Floresta Mortal é uma dungeon que a aliança da Guilda Frontier e a Guilda Magnífica falharam em completá-la. E agora aquele tal de Isaac quer limpar ela? Essa é Roana, a mestra da Guilda Magnífica. Pergunta o que eles acham. Os figurantes falam que confiar a dungeon em um estrangeiro seria uma ofensa ao orgulho deles. Um bigodudo fala que o governo entrou em contato com eles também, para saberem qual a opinião deles sobre isso. Roana, dando um sorriso, pergunta por que eles estão tão agitados, falando que a razão pelo qual o governo não aceitava novas propostas de ataques nessa dungeon não é porque eles não conseguem derrotar ela, mas sim porque poderiam ter várias mortes de seus jogadores com isso. Fala que podem usar isso como desculpa para conseguir a aprovação do governo, e já que chegaram nesse ponto, vai aumentar a escala disso. Fala que não importa quem seja, todos serão permitidos em entrar nessa dungeon, dando um sorrisinho. Fala que vai pôr um prêmio que vai atrair a atenção de todos, o Anel do Rei Arthur. Durante fica nervoso, falando que não podem fazer isso, foi muito caro para conseguir ele. Juana, rindo, fala que só vai aumentar a escala e nunca disse que daria ele de graça assim. O Pro tá dentro de uma van, fica analisando. Jin fala que essa carta de habilidade Seitan pediu para entregar ela, falando que podia servir para alguma coisa no futuro, e mesmo tendo falado que você não precisa por guardar seus soldados esqueletos no livro dos mortos, ele mandou entregar mesmo assim. Prota fala que vai ser bastante útil, já que tem um limite de soldados esqueletos que consegue guardar, e pode chegar um dia em que ele estará em desvantagem, mas com essa habilidade pode aguentar mais. Com ela, qualquer cadáver pode ser usado por ele para ser invocado. Jin pergunta se ele pode mesmo derrotar essa dungeon, já que as duas maiores guildas do mundo não conseguiram, e por ela ter o nome de Floresta Mortal, pode ser uma dungeon apenas de zumbi, e isso seria muito ruim para ele invocar soldados esqueletos. O Prota diz que estava pensando nisso, mas se for assim, quem vai enfrentar eles vai ser você mesmo, então tá de boa. Ele recebe uma ligação e pergunta como foi a aprovação final. Seitan fala que foi aprovado pelo governo, mas tem um pequeno problema. Fala que agora qualquer um pode entrar nela, e eles ainda estão prometendo um item lendário para quem tiver a maior contribuição. Prota fala que parece que eles estão confiantes que serão vitoriosos, hein? Seitan fala que o prêmio é o Anel do Rei Arthur. Várias notícias falando que a Guilda Magnífica está oferecendo o Anel do Rei Arthur como recompensa. Prota pega seu jatinho público, chega em São Francisco, na sala de espera da Guilda Mokoshi. Jin, devorando a comida, fala que eles querem mesmo finalizar essa dungeon, já que estão dando até mesmo aquele ano. Prota fala que isso não passou de uma provocação, porque eles já acreditam que vão ser os vencedores no final. Jin começa a rir, falando que eles estão subestimando o Prota. Prota fica pensativo, falando que a Guilda Magnífica não é uma guilda que faria isso sem pensar. Provavelmente eles têm outra razão para estar tão confiantes assim, e ele precisa saber a fonte dessa confiança. O figurante fala que já terminaram as preparações para a dungeon. Fala que não duvida da habilidade da Alice, mas ter oferecido o anel foi demais, e está tendo muitos rumores dentro da guilda sobre a decisão da mestra. Konoha fala que ninguém está entendendo. Ela falou que iria oferecer, mas nunca disse que não iria utilizar ele. Todos os grupos entram na dungeon. Uma pessoa se apresenta falando que é Alice, da Guilda Magnífica, e antes de começarem tem algo para falar para todos. Jin já fica irritado, falando que estão para começar, e ela fica de papinho. Prota fala que provavelmente ela vai falar algo sobre a ordem de lutar contra o boss no final, dependendo de quanto cada guilda contribua. Jin pergunta se eles querem apostar nessa dungeon.
Com esse prêmio, a cooperação foi pro caralho, então. Pergunta se o Prota vai só esperar para ver o que vai dar. O Prota diz que isso vai ser uma competição. Então todos vão usar suas cartas na mangas. E o mesmo se aplica à Guilda Magnífica. Os figurantes juntos falam que parece que todos estão motivados com prêmios. Eles tirando algo do seu inventário, falando que não podem ficar parados enquanto todos estão brincando. Ela coloca o anel do Rei Arthur e puxa o cajado de Merlin. Por ela estar usando itens da mesma lenda, faz com que um efeito em conjunto seja ativado, tornando eles ainda mais fortes. O Prota viu isso usando seu largatinho espião. Eles fala que eles não vão se segurar mais. Até o segundo andar vão mostrar quem são os mais fortes aqui. Prota tirando sua máscara. Fala que esse é o as na manga deles. Então agora faz sentido porque eles estão confiantes. Ele já esperava que o anel fosse usado, mas não sabia que eles possuíam o cajado de Merlin também. Mas esse era um item que a Park Shin usava. Então isso quer dizer que não era um item dela desde o começo. O fato que depois ele vai cair na mão da Park Shin significa que é uma conexão especial entre a Guilda Messias e a Guilda Magnífica. Dá um sorrisinho falando que vai ser muito bom se ele pegar o cajado antes que eles devolvam para a Park Shin. Vai ser um grande ataque à Guilda Messias. Jin pergunta o que ele vai fazer. Vão ficar só olhando por aí ou vão fazer alguma coisa? Prota fala que tiveram uma mudança de planos. Eles vão usar tudo que tem desde o começo também. Uma chama no meio da floresta. Eles começam a usar sua habilidade invocando espíritos de fogo. E começam a atacar fogo. Em que bicho? Isso mesmo. Os orcs. Um figurante olhando. Fala que com esse poder é possível ir logo para o terceiro andar da dungeon. Vê umas perninhas magrelas e fica assustado com o Isaac. Prota cheio de marra, nem olha, fian. Figurante nervoso fala que parece que seus caminhos se cruzaram. Eles ficam pensativos, falando que estavam na frente. Mas como ele já chegou aqui, Prota usa a habilidade do poder do faraó, fazendo os cadáveres virarem seus soldados esqueletos. O figurante fica irritado, falando que Isaac está usando os monstros que eles mataram para repor seus exércitos. Aí ele manda ele não cair nessa provocação e olhar a contagem de monstros. Olhando a contagem, eles estão na frente. O figurante fica rindo, falando que aquele desgraçado do Isaac não parece ser tão bom quanto falam. Eles mandam eles continuarem nesse ritmo. Eles começam a ir para outra área. Prota fica pensativo, fala que se continuar desse jeito, o poder de fogo deles vai ficar na frente. Mas poder de fogo e velocidade de caça não são a mesma coisa, já que ele tem armas que a Guilda Magnífica não tem. O Jin já fica nervoso, perguntando se o Prota está mandando ele fazer aquilo de novo. O Prota fala que são a única guilda que podem fazer uso dessa estratégia, mas tudo só é possível por causa do Jin. O Jin começa a se gabar, falando que está confiante, e como ele disse, essa estratégia seria impossível sem ele. Sai correndo, mandando o Prota levar ele para jantar depois. O Prota dá um sorrisinho, falando que deve aumentar a velocidade a partir de agora. Ele invoca seu cavaleiro esqueleto, ao mesmo tempo que fora da dungeon várias guildas estão fazendo aposta para quem vai conseguir limpar essa dungeon. Setian com um sorriso na cara fala que todas as pessoas e várias guildas estão começando a apostar também, mas isso é inútil, já que eles vão vencer no final. Ele pergunta como está indo as apostas. A secretária ali fala que tem algo que ele precisa ver. Parece que a Guilda Magnífica revelou os itens que Elis está usando dentro da dungeon. Ela fala que Elis está usando o anel do Rei Arthur e o cajado de Merlin. Setian fala que eles estão usando itens que deveriam ser para a dungeon de 6 andares. Ele toma um susto, falando que esses dois itens têm efeito em conjunto. Na mesma hora já começa a gritar, mandando a secretária ali cancelar as apostas dele na Blade agora mesmo. Ela fala que é impossível cancelar as apostas feitas. Setian fica brabo, falando que a Guilda Magnífica deveria jogar justo, sem precisar de itens, e começa a rezar para todos os tipos de deuses que existem. A secretária ali vendo isso, fala que ele não acredita em nenhum deus, apenas no dinheiro. Pouco tempo depois, a Guilda do Prota está em primeiro lugar. Ela fica assustada, falando que isso é impossível. Fica se perguntando como foram passados por eles, falando que não é possível que tenham conseguido um item melhor que o cajado de Merlin ou o anel do Rei Arthur. Ela se aproxima, falando que ele é mais forte do que ela pensava. Qual é o segredo? Prota fala que foi apenas sorte. Ela fica puta com a resposta. Prota fica com um sorriso na cara. Isso é graças ao Jin ter um corpo imortal. Não importa quanto poder eles tenham, sempre que eles matam os monstros, tem que se locomover para outra área para caçar mais. Com o Jin é diferente.
ele pode ficar no mesmo lugar enquanto o Jinha traz o monstro para onde ele está. Fala que agora deveriam brincar um pouco com o orgulho deles. O Piotr se levanta, perguntando quais são as habilidades do anel do rei Arthur, já que pelo andar da carruagem vai ser dele em breve. Então quer saber as habilidades do item que vai pôr em mãos, ou seria melhor ela entregar agora mesmo, não é? Falando que vai fazer o possível para que nessa dungeon não danifiquem a Guilda Magnífica. E acabou. Se você ficou até aqui, comentar. Fui!